entender em Ambuia isso. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Queridos, eu quero só entregar aqui para não ficar aqui comigo e eu não me esquecer e levar de volta, né, que eu não vou fazer isso. Esse presente aqui, vem aqui, meu bispo. Essa lembrança aqui para o nosso bispo, né? Se eu não fosse pastor, eu ia ser fotógrafo. E eu sim ou não? Sim. Amém. Muito obrigado, missionário. Deus abençoe, meu bispo. Obrigado eu pela... Amados, poder tomar os vossos assentos. Primeiramente, boa noite, né? Como estão? Estamos bem? Lá em Moçambique nós temos esse hábito, né? Me perdoe se eu vacilar um pouco no português, se algum hábito, alguma pronúncia ou sotaque, alguma coisa diferente. Primeiramente, se eu chegasse aqui, fosse para dizer boa noite, ia dizer Macheroa. Aí vocês iam dizer Tachera Penemuimbe. Quer dizer, boa noite, como estão? Isso é Macheroa, né? Aí vocês iam dizer Tachera Penemuimbe. Quer dizer, como estão? Aí vocês dizem, estamos bem, obrigado. Né? No caso da saudação à igreja, entender em Ambuia isso. Aí vocês dizem amém, né? Entender em Ambuia isso. Amém. Isso quer dizer graça e paz do Senhor Jesus. Vai olhar para a igreja? Entender em Ambuia isso. Amém. Amém. É uma bênção de Deus. Eu quero dizer aos amados que é uma grande honra e um grande prazer poder estar novamente aqui, né, no Ministério Apostólico Plenitude da Palavra, junto com o Bispo José Issa, né, com todos os amados irmãos, poder conhecer pessoalmente o nosso pastor Johnny, né, também os demais irmãos que eu não conhecia, ou que não tiveram aqui, não estava quando vim com meu filho. Eu já moro em Moçambique há 12 anos, estou lá servindo ao Senhor. O Senhor me levou daqui do Brasil para lá, para servir a Ele, cuidar de um povo. E colocou essa responsabilidade sobre as nossas mãos, em ser zeloso no chamado dEle para nossas vidas, né? Porque eu não posso dizer, eu tenho um chamado, não, eu vivo um chamado de Deus para a minha vida, porque o chamado é dEle, a obra é dEle, e eu sou uma ferramenta dEle, a serviço dEle. Você tem sido essa ferramenta dEle juntamente comigo, né? Como o bispo iniciou falando, já há mais de 3 anos que o bispo, e juntamente com a igreja, já nos ajuda, já semeia lá na missão. Isso tem sido uma honra e um privilégio para nós. Vocês não sabem o quanto Deus tem usado as vossas vidas, né, como um canal de cuidado para conosco. Amém, irmãos? Eu não quero dar o testemunho, eu quero trazer uma mensagem. Dentro da mensagem, eu ir compartilhando com vocês as experiências que vivi dentro de Moçambique, né? Então, como eu estava falando do meu filho também, Elder Ismael Ferreira da Silva, já esteve aqui em 2018. Nós estivemos aqui, ele pôde estar aqui junto comigo. Dessa vez não pôde vir por conta da faculdade, mas ele, hoje mesmo estava conversando com ele, mandou um abraço para o bispo, para a pastora, e cumprimentos para os irmãos. A vontade dele era estar aqui, mas faculdade não está fácil. E Deus presenteou ele. Nós vemos o cuidado de Deus e a provisão dele. Dentro dessa provisão, Deus tem abençoado meu filho ricamente, porque ele escolheu uma faculdade que eu particularmente não teria como pagar, mas Deus tem pagado a faculdade dele. Ele está fazendo medicina geral, já está indo para o 3º ano de medicina, né? Isso é Deus, e toda vez chega no período, Deus faz um milagre. E vamos avançando, e daqui a pouco nós vamos ter um médico para cuidar de nós aí, da nossa saúde. Confesso que às vezes não é bom, porque ele fica me controlando muito.
Ele me controla muito. Ele diz, eu digo, meu filho, tem um filho médico, a única coisa ruim é essa, eu nunca posso abusar, né? A não ser quando eu me escondo. Mas, queridos, a igreja em Moçambique, a Casa de Missões, não sabe que nós temos esse nome, Casa de Missões, mas é o nome da associação missionária lá. Foi o nome que o Senhor nos deu, porque a Casa de Missões, ela é plenitude da palavra, né? Ela é uma associação interdenominacional e ela pertence àqueles todos que abraçam e caminham dentro da mesma visão e no suporte a ela. Então, vocês fazem parte dessa obra. E eu louvo a Deus, a vida do bispo e de vocês, porque tem sido o canal de bênção que Deus tem usado para cuidar de nós. E eu estava meditando na palavra, eu disse, Senhor, me dá uma palavra para compartilhar com os irmãos. Eu quero falar dos 12 anos, do que o Senhor tem feito comigo aqui em Moçambique, do que eu tenho vivido, que o meu testemunho possa servir de um instrumento de propulsor de fé, que possa, né, uma mola propulsora, um combustível para aguçar a sua fé, a viver a dependência de Deus, a viver debaixo do cuidado de Deus, porque quando nos dispomos a viver cuidados por Deus, nós vivemos o que a palavra dele nos promete e nos garante, o bom, perfeito e agradável vontade dele, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus traz para nós e produz para nós o melhor dessa terra. Isso vai nos impedir dias de tempestades, queridos? Não. Vai impedir dias difíceis? Não. Mas quem é cuidado por Ele tem paz no coração. Porque o cuidado de Deus em nós gera a esperança. E a esperança, ela fortalece a nossa fé. E a nossa fé em ação, ela promove o milagre que precisamos. Olha, 2018, quando eu estive aqui com meu filho, eu queria voltar em 2019. 2019 não deu, porque quando foi em mês de maio, sofremos com um ciclone. Vocês vão ver depois no vídeo como que ficou a nossa base. Então, todo aquele recurso, tudo que a gente estava preparando, se organizando para fazer um fundo de caixa para vir de novo aqui ao Brasil, tivemos que empenhar para reconstruir. E logo em seguida veio uma tempestade tropical, destruiu de novo uma parte da missão. Quando conseguimos recuperar, veio um outro ciclone. Quando conseguimos se recuperar do ciclone, veio a pandemia. E com a pandemia, logo no início, eu contraí o Covid. Mesmo dentro de casa, sem sair para canto nenhum. Fui contaminado. E meu filho, o Helder, foi o único lá em casa que não pegou Covid. Até hoje ele não sabe o que é Covid. E olha que eu não me isolei. Ficamos todo o tempo em comunhão dentro de casa, em contato, em tudo. E meu filho não pegou Covid. Cuidado de Deus. Né? E aí Deus foi levantando os valentes, foi levantando as pessoas que intercediam, que estendiam a mão para nos ajudar. Então, 2020, eu fiquei com muito medo de vir, as fronteiras fechar. Eu confesso que para ficar um longo tempo aqui no Brasil, para mim é difícil. Esses dias que eu estou, já está começando a apertar o coração, com vontade de ir para casa. Pessoal, você está em casa? Não, minha casa agora é lá. Né? Saudade do meu filho, saudade da igreja, mas eu tenho um tempo que Deus determinou para que eu possa passar aqui. Tem um kairós de Deus para ser exercido aqui, junto com a família do Senhor, o povo de Deus, né? Temos que compartilhar isso, mostrar a grandeza do nosso Deus, o poder de ação e abençoador do nosso Deus. Para Ele não tem causas impossíveis. E aí esse ano foi o ano que eu senti paz. Eu disse, eu só quero ir ao Brasil quando eu tiver paz no meu coração. Foi fácil? Não, porque eu senti paz, mas não tinha um recurso. Mas Ele colocou o propósito no meu coração de vir. E eu tenho aprendido uma coisa assim, muito certa. E eu acho que é certa, porque eu vivo isso. E tem sido bênção. Quem dá o propósito também envia o recurso. Né? Eu não sei se tem alguém com propósito de Deus, com propósito gerado por Deus no coração. Não estava nem em mim para falar, mas senti de Deus de dizer isso aqui, bispo. Aquele que te deu o propósito, colocou o propósito no teu coração, ei, acalma-se.
porque Ele está preparando o recurso. Ele está preparando o recurso. E será muito maior e melhor do que o que você está esperando ou pediu a Ele. Porque a palavra diz que Ele tem muito mais para nos dar do que o que pedimos, esperamos ou pensamos. Maior é a vontade e o que Ele tem para nós. Amém, queridos? E Deus proporcionou tudo. E cá estou eu, para a glória do Senhor. Amém? Mas eu quero falar do cuidado de Deus. Opa, perdão. Quero falar do cuidado de Deus. Falando do cuidado de Deus, Ele me deu um texto maravilhoso que vai nos fazer entender um pouco melhor. Está lá em 1 Pedro. Desculpa que eu botar. Não chegou a idade também da gente, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, só esse versículo eu quero ler. Como é um culto apostólico missionário, né? Vamos falar dentro desse cuidado sobre o campo missionário, porque queira ou não, você também é um missionário. Missões, ela é feita assim, ó, por quem vai, pelos que oram e pelos que contribuem. O tripé missionário. Ah, bispo, bispo Naldo, bispo isso, aí eu, missionário Naldo, eu não vou lá, eu não estou lá, não é que eu sou missionário. A sua oração. Ah, bispo, eu oro, eu também contribuo. A sua contribuição tem sido o seu selo de missionário também. Amém, queridos? Então, vamos lá. O texto diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler de novo, queridos? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus nunca, só para você entender, Deus nunca esqueceu dos seus filhos. E a palavra diz que Ele nunca esquecerá. Ele diz assim, pode a mãe, pode o irmão, pode o amigo esquecer, lhe abandonar, mas esse eu nunca lhe abandonarei. E esse sentido é, eu nunca vou te esquecer. Podemos se sentir esquecido por muitos. Em qualquer momento ou situação podemos contar com Ele. Pois Ele não abandona aquele que é justo, fiel, ou se entrega a Ele, ou se entrega aos cuidados dEle. Muitas vezes, querido, nós vivemos momentos difíceis da nossa vida. Por quê? Porque nós dizemos assim, eu estou entregando a rédea da minha vida, eu estou me entregando aos cuidados do Senhor, eu estou me entregando a Deus, eu estou aceitando como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, toma conta dela, guia meus passos. Mas aqui e acolá, o nosso lado humano quer tomar as rédeas de novo para nós mesmos nos guiar. E nós não temos essa capacidade, porque nós somos limitados. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes nós achamos que determinada coisa é boa para nós, mas a Bíblia diz que os planos de Deus é que são melhores para nós. A palavra dele diz que Ele é que sabe o que é melhor para nós e como devemos andar. Ele também, dentro disso, não nos obriga e nem nos opõe a nada. Quando ele diz, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém, ele está dizendo, você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo que você queira fazer, te convém fazer. E as bênçãos de Deus, ela vai vir para quem anda em obediência a Ele. Tem muitas pessoas que dizem, Deus é fiel, mesmo que eu esteja errado, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel e continuará sendo fiel à palavra dEle, porque Ele não é o homem para que minta e nem se arrependa do que falou. O que Ele falou, o que Ele determinou, Ele vai cumprir. E as promessas de bênção de Deus é para aqueles que andem em obediência às determinações e o direcionamento dEle. E muitas vezes, querido, nós não vivemos esse cuidado, não vivemos o melhor de Deus, porque nós entregamos o controle da nossa vida a Ele e daqui a pouco queremos tomar.
para a gente mesmo se controlar, tomar as nossas decisões. Às vezes queremos tomar uma decisão, não oramos, não perguntamos a Ele se é o tempo. Olha bem, eu falei aqui da pandemia no início, logo no início que estava surgindo a pandemia, eu tinha um convite de um bispo lá da zona sul de São Paulo, queria fazer uma conferência missionária, e disse: Naldo, eu queria te trazer aqui, que muita gente está te acompanhando, muita gente que eu conheço, queria conhecer da tua missão, quero te trazer aqui, eu quero também ir a Moçambique, vamos fazer assim, eu vou pagar a tua passagem, você vem, fazemos a conferência, e nós voltamos juntos. Amados, meu coração travou, bispo. Meu coração travou, mesmo eu passando por perrengue, vamos usar, desculpa usar a expressão, senão, por dificuldades, irmãos. Meu filho dizia: pai, precisa ir, precisamos levantar mantenedores, precisamos levantar pessoas que cuidam, ajudam a cuidar das crianças, e quando o Senhor vai ao Brasil, né, Deus começa a tocar no coração dos irmãos, o trabalho alavanca, as arrecadações para a missão, melhora. Disse: meu filho, mas meu coração não tem paz. Se Deus nos trouxe, Ele vai continuar nos cuidando, Ele vai prover. Mas pai, não tem a passagem aí para o senhor ir de Helder? Imagina só, eu vou para o Brasil, eu conversando com meu filho na mesa de jantar, bispo, eu vou para o Brasil, tudo bem, vou ter a passagem de volta paga, mas imagina que eu chegue no Brasil, poucos dias, feche as fronteiras por conta dessa pandemia, e eu fico impossibilitado de voltar. Eu vou pirar lá no Brasil, mano. Eu vou arrumar uma guerra no Brasil, porque eu não consigo ficar muito tempo lá, não vou conseguir ficar muito tempo lá, você sozinho, a missão, os trabalhos, eu não vou ter controle de ficar lá no Brasil. Aí eu disse: eu vou orar, mandei mensagem para o irmão, disse: eu vou orar para ver qual é a resposta de Deus. E eu fui orar, bispo. E quando eu estava orando, já uns 2 dias ou 3 orando, eu disse: Helder, meu coração continua fechado, eu não tenho paz para ir para o Brasil. Deus não está me dando paz, eu não vou. Vou mandar mensagem para o irmão, dizendo, agradecendo, para ele, se quiser marcar outra data, um outro período, pós-pandemia, eu irei. Mandei mensagem para o irmão. 4 dias depois que eu mandei a mensagem, nós estamos assistindo TV, sai lá a notícia: Brasil fecha as fronteiras, nem entra nem sai. Eu digo: se eu tivesse aceitado, ou se eu tivesse ido, estaria preso lá no Brasil, ou o irmão teria perdido o dinheiro porque comprou uma passagem e eu não ia poder vir. Então, quem vive o cuidado de Deus, querido, é direcionado pela a orientação dele. Queira viver isso, sonhe viver isso. Dependa de Deus nessa situação, porque Ele é fiel. Tudo que você faz, ou planta no reino de Deus, Ele não se esquece. A palavra diz que as nossas obras não são vãs, não são vãs. No Senhor não é vãs, Ele vai recompensar. Eu não sei se eu estou certo, mas um dia eu senti no meu coração fui buscar entender por que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque. Eu confesso que eu não sou mestre, né? Mas o Senhor colocou algo no meu coração assim, porque se Abraão fizesse o sacrifício de Isaque, por mais que o Senhor pudesse ressuscitar Isaque lá, mas o Senhor ia ficar com a dívida com Abraão, e Deus não fica devendo nada ao homem. Deus não fica devendo nada ao homem. Não pense você que aquilo que você faz em prol do reino de Deus, seja um momento de oração, seja o Senhor acordou você na madrugada, trouxe o nome de um irmão, ou mesmo a missão lá em Moçambique, ou mesmo o vosso bispo, ou a pastora, ou um irmão da igreja, você dobra o joelho e vai orar por ele, é em vão aquele tempo? Não é em vão, querido. Deus vai te recompensar por cada minuto, por cada momento que você orou e intercedeu por uma vida. Porque a palavra diz que Ele não fica devendo nada a ninguém. E a prova que Ele não esquece dos seus. Quantas vezes, bispo, isso eu não estava lá em Moçambique, amados? Me sentindo isolado e sozinho. São 12 anos fora do Brasil. Não são 12 dias, também não é eu subi num carro e aqui, vou aqui no Ceará, eu sou cearense, né? Sou lá de Juazeiro do Norte. Deu saudade da minha mãe, deixa eu entrar
estou em São Paulo. Ou está aqui em Guarulhos, vou ali para São Bernardo. Não é. É o outro lado do oceano. E chegar o momento de você querer contar com um amigo. Você chorar ao pé da cama assim. E de repente de manhã, quando você acorda, tem uma mensagem de alguém que diz assim: Naldo, eu não sei como você está, mas eu estava aqui deitado e de repente Deus me deu um esticão, nós falamos esticar, um choque, né? Assim eu despertei e perguntei a Deus o que era e Ele mandou orar por você. Você quer saber o que é o cuidado de Deus? Quando nós se deixamos ser cuidado por Ele, que Ele nos dá o melhor. Por mais que o momento seja difícil, esteja complicado, mas Ele cuida da gente nos mínimos detalhes e com mimo. Em 12 anos de Moçambique, eu peguei 29 malárias. 29 malárias, queridos. Tem gente que na primeira malária morre. Dessas 29 malárias, nas 3 primeiras, foram 3 malárias seguidas. Eu até pensei que podia ser uma malária resistente. Tomei e fiz o tratamento com quinino, com quartene. Depois fizemos com quinino e veio a terceira e veio mais forte. Então, eu, conversando com uma enfermeira que morava na base onde eu estava hospedado, eu disse assim: irmãos, eu acho que minha situação é minha imunidade que está baixa, eu não estou me alimentando bem. Né, a comida é diferente. Foi o primeiro momento que eu senti um choque na questão alimentar, porque tem arroz, tem feijão, mas a forma do preparo, como é tudo que eles usam lá, é muito diferente aqui do Brasil. E eu estava 3 cruzes de malária, acho que foi uma das mais fortes que eu peguei. Bispo, eu entrei para o quarto, conversando com o irmão, fui para o meu quarto deitar, porque ela pede que você tem que ter repouso. Eu deitei na cama, aí eu disse: Senhor, o Senhor que me trouxe para aqui, o Senhor falou lá no Brasil que me entraria, que viria na minha frente, que cuidaria de tudo, que não me faltaria nada, o Senhor que ia me encalçar, era o Senhor que ia me vestir, era o Senhor que ia me sustentar nesse campo. Mas, Pai, eu posso confessar, bem assim, queridos, eu posso confessar uma coisa? Pense como eu estou com vontade de comer uva. Como eu queria agora sentar assim, ter uns cachinhos de uva para eu morder umas uvinhas assim. Como eu queria pegar assim, Pai, comer umas batatinhas fritas. Sabe, tomar aquele copinho de suco de manga. Comer uma perazinha, uma fruta, pelo menos para mudar um pouco o alimento. Não tenho condições, mas eu sirvo o Senhor que tudo pode. Quando chegar meu dinheiro, que mandar meu sustento, a primeira coisa, Deus, que eu vou fazer é comprar isso. Primeira coisa, Pai, que eu vou descer lá na beira, 35 quilômetros da onde eu estou para lá. 35 quilômetros para ir, 35 quilômetros para voltar. É o único lugar que você vai encontrar alguma fruta, alguma coisa diferente para comer. Mas eu vou comprar. Eu esqueci que na vila da cidade onde eu moro, tinha aberto lá um mercantilzinho. Bispo, eu estou lá deitado, daqui a pouco, Naldo, tem visita para você. Um outro casal de missionário, morava lá na base, veio me chamar. Eu abri a porta todo descabelado, com 40 graus de febre, meu irmão, tremia tudo. Aquele casal de senhores abriu a porta e disse: como é que você está, meu irmão? Vai para onde? Eu disse: desse jeito que eu estou aqui, só se for para a glória, meu irmão. Não tem para onde eu ir, estou todo me tremendo aqui, até a foto do RG está fazendo careta, está suando de febre. Como é que eu vou para algum lugar? Sinal, nós vamos orar por você. A gente é meio curioso, sabe? Às vezes tem alguns cearenses que é curioso. E eu confesso que eu sou desse. Eu vi o marido dela com uma sacolinha na mão. E eu fiquei doido para olhar o que é que tinha dentro daquela sacolinha, pensa. Curioso, mano. Eu queria olhar ali. Ela disse: podemos orar por você? Eu disse: pode. Aí eles vieram, oraram por mim. Aí ele disse: olha, nós não queremos te constranger, irmão. A gente não sabia como é que você está, ficamos sabendo agora. Saímos da nossa casa para vir te visitar, nós já tínhamos caminhado uns 2 quilômetros, que era a distância de 5 quilômetros da base para a casa deles. Eles estavam vindo a pé. Nós tínhamos caminhado uns 2,5 quilômetros. O Senhor mandou nós voltarmos para a vila. Sentimos de voltar. Deus disse: volta para a vila.
E o Beto, que é o nome do esposo dela, falou, deixa eu ver aqui se eu tenho algum trocado na conta aqui. E quando foi lá na ATM, conseguiu tirar um pouco de dinheiro que ele tinha. E nós fomos aqui numa vendinha, no mercantilzinho que tem aqui na vila, e Deus mandou a gente comprar algumas coisas para trazer para você. Eu disse, amém, né, meu irmão? Bem, então não sabia que lá vendia uva, vendia essas coisas. Então nós queremos, mas não fique constrangido, não é pouco, mas é de coração, irmão. Diga amém. Do jeito que eu estou. Eu estava mais liso do que sabão de banheiro, meu irmão. Já viu o sabonete no banheiro quando fica bem molhado, fica liso, estava daquele jeito, eu não tinha, se me pendurasse de ponta cabeça e chacoalhasse, nem suor caía. Aí ele coloca a mão, colocou aquela sacola lá em cima da mesa, aí colocou a mão dentro da sacola e tirou um plastiquinho transparente. Amado, quando eu vi aquele plastiquinho, meus olhos encheram de lágrimas, porque tinha 2 caixinhos de uva lá dentro daquele plástico. Só comprou aqui. Tem mais alguma coisa? Não. Daí tirou um outro plastiquinho escuro. Quando ele colocou assim, que era batata. Ele disse, trouxemos uma batatinha, você manda fritar, cozinha, ou faz uma sopa. Colocou a mão de novo, tirou uma caixa de sumo, lá um sumo santal, sabor manga. Ele colocou a mão de novo dentro, tirou outro plástico com 3 peras. Disse, aqui tem mais umas perinhas para você, que sentimos de comprar isso para você. Eu disse, irmãos, não tem nem 40 minutos que eu falei para o Senhor aqui dentro do quarto que eu queria comer isso. O sentido de que Deus, amado, não nos esquece. Quando deixamos Ele guiar e nos debruçamos e nos passamos a deleitar do cuidado de Deus, Ele cuida da gente com mimos e nos mínimos detalhes. Tudo que ele diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfaz o desejo do teu coração. O mal é que muitas vezes nós queremos o desejo do coração atendido para depois querer agradar a Deus. Não ande em caminho inverso, o sentido é único. Agrada-te do Senhor e Ele satisfaz o desejo do seu coração. Sabe por que tem muita gente aqui que será abençoada? Porque o Senhor tem se agradado da sua obra. Sabe por que tem bênção vindo sem medida sobre bênçãos grandiosas em direção desse ministério, bispo? Porque Deus tem se agradado da obra que tem sido feita e pelas vossas mãos nesse lugar, pelo amor por vida, pelo amor por vidas. E é isso que Deus nos chamou, Ele nos cuida para cuidar de vidas. E sabe onde foi que eu fui entender isso, queridos? Entender o cuidado de Deus foi quando foi para me adotar o meu filho Helder. No princípio eu não queria adotar Helder. Quando Deus disse, você vai adotar essa criança, é você que vai cuidar dela. Helder vivia no orfanato onde nós ajudávamos. E eu ia naquele orfanato, já fazia viagem todo o tempo para lá, mais de ano eu ia para lá. E eu nunca pensei, nunca tive aproximação nenhuma com Helder. E um dia, eu falei, nós estávamos de viagem, eu disse para o pastor, hoje vai ter culto lá, eu não vou pregar. Toda vez que vem, só eu prego, meu irmão, eu quero receber. Eu estou aquele poço que precisa ser limpado para poder fluir mais. Não é só tirar água, deixa eu também me alimentar um pouquinho da palavra. Prega lá você hoje. Eu disse, tá bom, pai. Eles só me chamam de pai, né? Às vezes o senhor de 70 anos está me chamando de pai. Eu digo que eu vou me sentir como, meu filho? Ele disse, pai, tá bom. Pai enculo, quer dizer, pai grande, né? Eu vou ministrar, mas quem termina a pregação é o senhor. Eu disse, meu amado, faz tudo. Ele disse, não, eu tenho paz para começar, mas o senhor termina. Eu disse, tá bom. E é meio caminho andado. E eu nunca levei óleo da unção nas viagens quando eu vou. Nesse dia eu botei um vidro de óleo dentro da minha pasta, foi. Então na hora que ele foi ministrar a palavra, ele disse, eu queria um irmão para ler a palavra. Nisso que ele falou, eu quero um irmão para ler a palavra, Helder, meu filho, levanta lá do meio das crianças, na época não era meu filho, era um interno, lá do orfanato. De lado, eu pensava que ele estava de frente, de tão magro que era. E ele foi, pegou a Bíblia e leu. Até então, normal.
pastor pregou, passou a palavra. Na hora que eu peguei a palavra para terminar a ministração, Deus disse: pega o óleo que você trouxe e unja todas as crianças do orfanato. Eu não entendi, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu não sei se Deus está mandando alguém fazer algo aqui, mas, meu irmão, se você tem juízo, obedeça. Obedeça. Porque quem obedece a Deus vive do melhor dele. Amém? Eu peguei o óleo e fui ungir as crianças, bispo. Comecei a ungir as crianças, orando e ungindo as crianças do orfanato. Quando chegou no Helder, Deus me tomou no mistério e disse que faria ele pisar em nações e em lugares que ele nunca sonhou em pisar. Entreguei, terminou, também não fui nem ter um particular com ele, uma criança. Só apenas orei e falei o que Deus mandou falar para ele. Fui embora, terminou tudo, ajeitei, peguei o carro, viemos embora, 310 quilômetros, amados. Quando eu chego em casa, eu estou entrando no banheiro para tomar banho, aí o Espírito Santo de Deus fala comigo: sabe aquela criança que eu usei você para falar com ele? É você que vai cuidar dele. Eu falei, como assim, senhor? Comecei a rir sozinho dentro do banheiro, eu estou ficando doido mesmo. Não, esse é coisa da minha cabeça. Não, senhor, não vou cuidar. Como é que eu vou cuidar de um adolescente, eu jovem, solteiro aqui, na hora que eu quero ir para o Brasil, compro minha passagem, estou no Brasil. Eu quero ir para Marromeu, estou em Marromeu. Quero voltar para casa, quero comer. Com um adolescente dentro de casa vai mudar toda a minha rotina. Como que eu vou cuidar dessa criança, pai? Aí o Espírito Santo falou assim: quem tem cuidado de você até hoje aqui? Aí eu disse: o Senhor. Ele disse: então através de você eu vou cuidar dele. Diga assim, amado: Deus cuida de mim, para que eu sirva de canal para ele cuidar de outros. Você é o canal que Deus usa para cuidar de outros, para mudar a história de outros. E eu entendi isso. Eu disse: então, se é o Senhor que está mandando eu cuidar daquele menino, então eu quero prova. Amados, resumindo a história, porque senão nós vamos virar o culto numa vigília. 10 dias depois, o Helder estava lá em casa. Eu liguei para a minha liderança aqui no Brasil, porque eu não queria fazer nada fora do contexto da obediência. Nada fora do contexto da obediência. Eu estava debaixo de uma liderança. Eu tinha alguém que me liderava. Aprenda isso. Josué vencia porque Moisés estava com a mão levantada, dando a cobertura, intercedendo. E quando ele tirava a mão, o exército de Israel perdia, né? Não avançava, mas quando ele levantava a mão, o exército ganhava, prevalecia. Se você quer prevalecer nas suas lutas, esteja debaixo da mão potente de Deus, debaixo da cobertura da obediência daqueles que Deus levantou para orientar os seus passos. Queridos, eu liguei para a minha liderança, eu digo: eu sei que vocês é quem tem cuidado de mim aqui, mas Deus está me dando um direcionamento assim. Ele disse: Naldo, estou vendo Deus no negócio. Deus está colocando esse menino na tua vida para você prepará-lo, para ele dar continuidade àquilo que Deus está te confiando. Você disse: meu Deus, mas eu não disse meu Deus não. Eu disse: Senhor da glória. Não era isso que eu queria ouvir não. Eu queria que o Senhor dissesse: não, então tá bom, e cancelar toda essa história aí. Eu não me via com uma criança, um adolescente. Amados, liguei para o meu outro pastor, a mesma história. Eu disse: tá bom, então agora eu já sei para onde eu vou ligar, que vai dar o veredito final e vai dizer não. Vou ligar para minha mãe, porque se é para adotar, vai entrar para a família. Minha mãe vai dizer: não quero, meu filho, você... Aí eu liguei para minha mãe: olha, mãe, Deus está mandando eu adotar uma criança aqui em Moçambique. Deus está me aqui apertando, dizendo que é para mim adotar esse menino, um adolescente. Aí a mãe disse:
o que é que você está fazendo aí que não foi buscar meu neto ainda? Bem assim, meu irmão. E aí, eu falei, Senhor, agora é o seguinte, o Senhor vai tratar de tudo, porque eu nunca vi um homem solteiro, no caso, né, de adotar uma criança. É complicado, eu estou em outro país. Amados, Deus fez uma procuradora mudar e ir morar no prédio onde nós estávamos morando. Aí eu lhe fui compartilhar com um amigo, ele disse, não, faz assim, eu estou sentindo que você parece que não quer muito adotar o menino, por causa da adaptação. Pede para trazer o menino, para ele passar uma semana com você aqui. Se adaptar, você dá andada, senão você já descarta o negócio. Eu disse, boa ideia, mandar o menino vir, ele vai que aqui nós não vamos entrar em acordo, eu digo, não quero mais essa criança. Mandei o menino vir, o pastor trouxe. Quando o Helder botou os pés na porta de casa, Deus disse, o menino não volta mais para lá. Eu disse, foi pior. Eu queria que ele viesse para ele voltar e não vim mais, agora ele veio e não volta mais. Uma hora de tempo depois, eu ia levar ele na lanchonete para nós comer um hambúrguer. Ele nunca tinha comido um hambúrguer na vida dele. Estou descendo a escada do prédio onde nós morávamos. Encontrei um professor amigo, falei da situação, ele disse, espera aí, atravessou a rua, entrou na escola, a escola de frente em casa. 10 minutos ele volta, o menino já está matriculado aí na escola. Eu disse, como você matriculou o menino? Não tem nem, não, só precisei do nome dele que você me deu, e os documentos, quando chegar, você entrega na secretaria, o menino já está matriculado. Menino, segunda-feira, sala tal, professor tal. Fui para a lanchonete, estou lá pedindo um hambúrguer, o meu amigo já sabia da causa. Tinha compartilhado com outro amigo que morava na frente. Então, enquanto nós estamos comendo um hambúrguer ali, chega esse meu amigo com o filho dele com 2 pastas. Aí diz, ó, aqui, vim trazer um presente para o teu filho. Eu disse, para o meu filho, já é filho? Está aqui. Farda, roupa, e essa aqui é material escolar para ele já ir para a escola. Quando você está debaixo do cuidado de Deus, nada te falta. Nada te falta, queridos. O que nós precisamos é só lançar sobre eles as nossas ansiedades, as nossas preocupações. A ansiedade, ela não é boa para nós. Porque a ansiedade, ela começa a gerar em nós angústia. E se a pessoa for proativa, daquelas que quer a coisa para ontem, se é um processo longo, algo que vai levar um tempo, um processo a longo prazo, começa a gerar aquela angústia, e a angústia começa a gerar um desespero, esse desespero começa a fazer com que o tempo vire uma eternidade, e você acha que não vai chegar, aí a gente se precipita a querer dar uma forcinha. Diga, Deus não precisa de uma forcinha para me gerar uma bênção. Deus não precisa. Ele só precisa que nós obedeça o direcionamento dele. Faça segundo a ordem dele. O resto é ele que vai fazer. Porque quando a gente começa a querer, eu sei que tem uma promessa de Deus para a minha vida, deixa eu agir isso aqui, deixa eu fazer dessa forma, as coisas vão dando tudo errada. Porque o mimo, o zelo e o cuidado, a visão de Deus é outra, totalmente diferente da nossa. É totalmente diferente da nossa. Ele é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Vocês vão entender isso que eu estou falando aqui? Porque, veja bem, até então a ação social só tinha me dado a carta de pai acolhedor. Ser o pai acolhedor, e só podia ficar com Helder dentro da cidade, eu não poderia viajar com ele. Aí Deus traz uma procuradora para morar no prédio. E aí, com o passar do tempo, a nossa amizade, o nosso relacionamento foi estreitando de um jeito que parecia que ele tinha nascido de mim. Como até hoje, o amor que eu tenho pelo meu filho, meu irmão, o carinho, o zelo. Hoje tem um rapazão de 23 anos, né? Eu ainda digo meu menino. Quando eu digo, eu tenho meu menino aqui, pensa, quer ver uma criança, aí eu mostro a foto dela. Mas, bispo, pelo amor de Deus, aqui já é um homem feito, mas continua sendo meu menino. Está aqui, o senhor, o bispo, tem muitos filhos já casados, 4 filhos casados.
mas o Senhor vê tudo com os olhos do mimo de pai. A gente não sempre vê o meu menino, o meu filhinho, com aqueles os olhos de carinho. É assim que Deus também nos vê. Deus nos vê como seus filhinhos. E esse carinho, esse olhar, Ele também coloca em nós para os nossos filhos. E eu, nessa proximidade, nesse carinho, a procuradora um dia me aproximou e disse: essa criança que está vivendo com você, Naldo, eita, ela vai querer tomar meu filho agora. Quem eu não queria que viesse, eu já não queria que fosse embora. Eu já não queria que ele fosse embora, eu tinha medo dele ir embora, porque a gente já tinha se apegado muito. No momento mais difícil da minha vida, que foi quando meu irmão sofreu um acidente aqui, estava muito mal. Esse menino foi uma criança, foi o pilar que Deus ajudou para me dar força, para me suportar a distância que eu estava da minha família. Eu ver que mesmo minha família estando mal aqui, tinha pessoas que também dependiam que eu permanecesse naquele lugar. E eu, com medo dela tomar, eu menti para a mulher. Nós estávamos num banho, lá tinha um clube. Eu disse: eu estou muito estressado. Aí o dono daquela piscina nos chamou para ir lá. Disse: não, pastor, vem aqui relaxar um pouco, né? Vem almoçar comigo, aí toma um banho de piscina aqui. Eu digo: meu irmão, eu não tenho uma prata para botar na bacia de cega. Ele disse: eu não estou te cobrando nada, eu estou te convidando para vir. Deus prepara esses mimos às vezes para a gente. E eu peguei meu filho e fui para lá, fomos para lá, e quando chegamos, essa procuradora também foi, com o filho dela, com o esposo dela, e o Helder começou a brincar com o filho dela, ela me chamou, disse: essa criança que mora contigo, missionário, como é que está a condição dessas crianças? Aí eu: não, se eu disser que o Helder está aqui, ela vai, que não é adotado, não tem tutela, não sou tutor dela, ela vai tomar meu filho. Ela disse: não, estou tratando a adoção dele, já coloquei os documentos lá na ação social e tal. Ela: tá bom, mas em que departamento? Porque todo o papel vem para a minha mão. Aí eu: é um pastor aí que cuidava do orfanato que está tratando isso. Tá bom, então acho que daqui a nada deve chegar na minha mão. Quando chegar na minha mão, eu vou ver o que posso fazer. Eu poderia ter redimido ou corrigido aquela situação naquela hora. Fiquei calado, com medo. O medo, bispo. A mulher foi embora, eu peguei o Helder, fomos embora também. Quando eu estou chegando em casa para guardar o carro, Deus disse: eu coloquei alguém diante de você para te ajudar, e você foi mentir para a pessoa. Perdi força das pernas. Eu disse: Helder, você sobe, fica em casa, eu vou esperar a doutora Maristela chegar, eu preciso conversar com ela. Não demorou muito, aquela mulher está chegando com o carro, e eu estou lá parado no portão da garagem do prédio. Alô, missionário, tudo bem? Eu disse: não, estou mais ou menos. Ela guardou o carro, o que é que se passa? Aí disse: doutora, primeiro lugar, eu quero lhe pedir perdão. Me pedir perdão? Sim, quero lhe pedir perdão, porque eu menti para a senhora. Queridos, não é feio corrigir o nosso erro, feio é ocultá-lo. Porque quem errar, cair, nós estamos sujeitos, a Bíblia diz que nós estamos sujeitos a cair, a pecar, a cometer um deslize. Mas se você ocultar aquilo e não consertar, aquilo pode trazer danos. Mas se você obedecer o que Deus coloca no seu coração, reconhecer, a Bíblia diz assim, que o que reconhece os seus pecados, ou confessa a eles, é digno de misericórdia. A misericórdia é o favor, é a graça, é o favor não merecido que nós temos, mas por reconhecer que erramos, que somos pecadores, o Senhor, na sua infinita misericórdia, vem, nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade de seguir. E eu confessei para aquela mulher o que eu tinha falado sobre o Helder. Ela disse: tá bom, hoje é sábado, segunda-feira você vai lá no tribunal, procure o advogado fulano, eu já vou adiantar a mensagem para ele, diga que foi eu que estou lhe encaminhando, ele vai tratar todo o processo para nós resolver a situação do seu filho. Resumindo o testemunho do Helder, Helder hoje tem meu nome, meu sobrenome lá no documento dele. Helder Ismael é meu filho legítimo, um grande homem que Deus está levantando para cuidar da nação. E eu tenho orado pelo sonho que ele confessou para mim depois. Disse: pai, sabe qual é o meu sonho? Eu vou ser o presidente desse país ainda.
É o sonho dele, Deus colocou no coração dele. Eu estou orando para que Deus faça isso. Se eu não voltar, eu disse, Senhor, se eu chegar um dia do Senhor, assim, meu filho, você vai embora para o Brasil, e eu ver só a vida do Helder levantada, vendo ele bem, formado, cuidando de outros, para mim já valeu a pena, porque a palavra diz que uma vida vale muito para Deus. Quando você conseguir cuidar de uma pessoa, você pode ter cuidado de milhares, porque aquele vai multiplicar, vai cuidar de outro, que vai cuidar de outro, que vai cuidar de outro. E isso vai crescendo, querido. Quiseram colocar medo no meu coração, quando eu me desliguei do ministério pelo qual eu fui para lá, para Moçambique, por não entender esse direcionamento de Deus, que Deus mandava cuidar de criança, formar uma nova igreja, cuidar da igreja atual que o povo desprezava. Hoje eu tenho lá os meninos já que chegaram, adolescentes já são homens feitos, cuidando de outros. E se eu não tivesse obedecido, queridos, não estaria vivendo a vontade de Deus, mesmo em meio a tempestades, mas eu sei que Jesus está no barco comigo, Ele está cuidando de mim, e nos mínimos detalhes. Se eu fosse dar todos os testemunhos que vivi, dentro de 12 anos em Moçambique, desde a comida, já chegou um dia de nós não ter nada, bispo, nada para pôr na panela. Eu já não tinha nem perspectiva de receber recursos, oferta dos irmãos. Senhor, eu não tenho um centavo na conta, eu não tenho dinheiro para comprar comida, a situação está crítica, eu não quero dizer para o meu filho que não tem, amanhã ele vai precisar do pão, e dormir. Acordar cedinho, o Senhor dizer, olha na conta. E eu agradecer pelo dia de vida que Ele estava me dando, e abrir a conta, e ter lá uma oferta, e eu procurar o nome do remetente e não saber. E como já cansou também de eu estar na cidade, não ter acesso à conta, eu sabia que não tinha dinheiro na conta, e o Senhor dizer, coloca o cartão, digita X, e quando você olhar, está lá o valor. O cuidado de Deus gera isso. Mas se a gente for querer não entregar a Ele, for se prender à nossa vontade, vai gerar em nós ansiedade, e a ansiedade vai fazer a gente dar passos errados. Por isso, querido, olha, faz como Davi, aquieta a minha alma. Não tenha pressa para viver o que Deus está preparando para você viver, porque aí você vai viver o melhor dEle. Ah, bispo Naldo, mas as coisas estão ruins, eu não estou vendo. Não precisa você ver. Porque tem hora que a gente está de olho fechado por causa do desespero, mas está sendo guiado pela mão potente do Pai. Não precisamos enxergar o caminho, precisamos sentir a direção que Ele está nos dando. Você acha que Moisés sabia que ele ia enfrentar, ia parar de frente ao mar, com o exército de Faraó vindo para ali matar o povo, e ele do outro lado do mar não tinha rua, não tinha por onde passar, quando o Senhor disse, toca nas águas. E o mar abriu, e eles passaram a pés enxutos, e ninguém morreu. Mas aqueles que não eram cuidado de Deus, quando foram passar o mar os matou. Deus não vai matar nenhum daqueles que obedecem a Ele. Você ainda vai viver e vai ver as promessas que Deus fez para você lá atrás sendo realizadas. Você vai viver ela. Permita-se ser cuidado por Ele. Submeta-se ao cuidado de Deus. Viva nessa dependência. Não deixe a ansiedade nem o desespero tomar conta. Porque quando a ansiedade vem, faz a gente dar passos em falsos. E aí erramos no processo da coisa e depois vamos querer culpar Deus. Não podemos ser assim. Abraão quis apressar para o caso de Isaac. Vê Ismael, e está aí, né? Até hoje, gerações sofrendo por conta de uma precipitação, de querer apressar-se, não querer esperar o kairós de Deus. E o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. O tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. O que eu e você temos que aprender a viver é essas estações de tempo.
Eu ter no meu coração a convicção que eu posso estar chorando, mas que daqui a pouco a alegria vai estar chegando. Eu ter na minha mente, no meu entendimento, que eu posso estar em meio à guerra, mas a vitória está chegando. Queridos, ninguém tem vitória sem guerra. Existe vitória sem guerra? Para você sair vitorioso, você tem que estar no meio de uma luta. E a nossa luta ela é diária. O Senhor Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Bom ânimo só existe no coração daqueles que se entregam por completo a Deus. Não tem como você ter bom ânimo vivendo direcionado pela concupiscência da carne. Ser o crente carnal. Não, você tem que ser espiritual. É luta, é difícil, porque nós estamos lutando contra nós mesmos. Contra as nossas vontades, contra os nossos sonhos, contra os nossos desejos. Você pensa que foi fácil? Nunca passou na minha mente a vontade de desistir, de sair de Moçambique e vir embora. Um dia eu estava no desespero, Senhor, eu vou chutar o balde. Eu vou embora para o Brasil. Ninguém me liga, ninguém me pergunta como é que eu estou longe da minha mãe, eu estou longe da minha família, estou aqui é só pessoas às vezes que usam de má fé. Eu vou lá na escolinha hoje, eu não quero nem papo com ninguém. Aí eu fui para a escolinha, vocês vão já ver. Aí os meus menininhos, as minhas criancinhas lá. Aí uma criança que nunca me aproximou, ele me aproxima assim, com os braços abertos. Aí diz: Bispo Naldo, posso te dar um abraço? Eu disse: pode, meu filho. Eu abracei, desci para ficar na altura dele. Ele veio e me abraçou e disse: Bispo, nunca desista, porque nós te amamos muito. Diga aí, como é que você não renova as forças no momento desse, querido? Como que você vai recuar? E eu fiquei ali, aí fui brincar com as crianças, e eu tinha umas coisas para resolver, eu disse: não quero nem me preocupar com nada. Quando eu cheguei em casa, foi só as notícias boas chegando. Aquilo que estava me preocupando, Deus já estava cuidando. Lança sobre Ele todas as tuas ansiedades, e Ele cuidará de vós. Ele tem cuidado de vós, Ele vai continuar cuidando de você nos mínimos detalhes. Eu quero dizer assim: prepare-se para viver do melhor dessa terra, porque é isso que o Senhor dá para aqueles que Ele cuida. Pode estar a crise que for, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Você acha que eu ia estar aqui hoje, passagem para Moçambique, 10, 12, 13 mil, ida e volta? O Senhor nos deu uma passagem por R$5.527. E levantou os valentes dele, né? Para nos abençoar e nos fazer vir aqui. Porque eu não tenho emprego lá. Eu sou proibido trabalhar lá no Moçambique, por conta do visto que é de missionário. Nós não podemos ter um emprego. Mas olha só um detalhezinho. Eu quero encerrar aqui e pedir para o irmão passar o vídeo. Eu disse: Senhor, eu dei entrada à migração, pedindo o meu visto, o meu DIRI permanente, que é aquele... Acho que o bispo lembra que eu falei, fiz a campanha do DIRI permanente de 5 anos, que era para sair o ano passado. E eu fiz todos os documentos, a ministra da Justiça assinou autorizando, o diretor-geral da migração barrou. Segurou o processo com ele até agora. Eu disse: Senhor, em obediência a Ti, eu vou para o Brasil, mas eu quero como presente essa carta assinada. Quando foi antes de ontem, o senhor que está acompanhando o processo para mim lá, me manda uma foto, diz: olha, Hinaldo, a tua bênção chegou. O ministro assinou o teu DIRI permanente. O meu próximo DIRI já é de 5 anos. Esse de 5 anos é o tempo que eu quero para pedir a naturalização lá como moçambicano. Não que eu queira renegar o Brasil, vou continuar sendo brasileiro, porque o Brasil permite que a gente tenha dupla nacionalidade, mas eu quero abraçar mais ainda aquela nação que o Senhor me levou para cuidar por Ele e amar por Ele. E junto com vocês, querido, Deus tem proporcionado a gente fazer isso. Ó. Queria pedir para o irmão passar a mídia para nós. Você vê o que é que o cuidado de Deus. Deus levantou vocês.
eu morei muitos anos aqui no Lenísio, mas nunca tinha tido uma aproximação com o bispo. E de repente, através Deus traz o Edinaldo, que é o irmão do meu cunhado, depois trouxe o meu cunhado para fazer faculdade aqui com o bispo. Através deles, o bispo me conhece e hoje é um dos nossos 300. Vocês vão ver no vídeo, só quero esclarecer algo para os irmãos. Vocês vão ver no vídeo, projeto Sou um dos 300, que é um propósito que Deus colocou. Não é um apelo não, porque vocês já são um dos 300 lá conosco. A igreja de vocês já fazem parte. Nosso pastor Johnny também está lá, sempre nos abençoando. Esse homem abençoado de Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, meu filho, poderosamente, viu? Que lhe dê 1000 vezes mais toda a semente que você tem lançado, como a cada um dos amados irmãos. E a sua semente, querido, tem proporcionado isso. Assim estava o tempo antes do ciclone Idai, viu, queridos? Nós temos feito esse salão para 500 pessoas. A paz, irmãos, mais uma vez, queridos. Estou aqui na nossa base, né? O que restou dela, na verdade. Toda a nossa estrutura do templo veio abaixo. A cobertura da salinha das crianças, da nossa escolinha, também voou. Só ficou a parte da cozinha e os banheiros, o muro todo, né? Todo o muro, como vocês podem ver, veio abaixo e o tempo caiu. Vamos ter que reconstruir tudo de novo. Então peço as vossas orações, a vossa ajuda. Ninguém morreu, está todo mundo bem. O vento foi uma noite de muito terror, né? Eu nunca tinha passado um momento com uma situação como essa, nem esperava passar, mas graças a Deus que a mão do Senhor nos guardou, nos deu vida, e agora estamos pedindo força a Ele, ânimo, para poder conseguir forças para ajudar essas famílias. Nem estamos tanto se preocupando com essa estrutura. A nossa preocupação é com as famílias da comunidade que perderam suas casas, de árvores caíram em cima, que não tem nem onde vão passar essa noite, nem o que comer, porque perderam tudo. E nós estamos muito aflitos, pedindo a Deus que nos dê força e um direcionamento, né, para ajudá-la. A gente fica assim numa situação como essa, sem saber por onde começar. E nós temos esse desafio de recomeçar tudo isso de novo, levantar toda a estrutura de novo, né? E confiando em Deus. Eu sei que o Senhor é o Senhor dessa obra, Ele que nos chamou, Ele vai nos capacitar, levantar parceiros, pessoas abençoadas aí, de fortes, que abraçam essa causa conosco. Ore por nós, nos ajude aí, estamos bem, tá? Continue orando. Dondo está um caos, Beira está um caos, toda a província de Sofala, nós estamos sem energia. A previsão é daqui a 2 meses para o retorno normal da energia. Então vamos ter que comprar gerador. Estou precisando da sua ajuda, irmão. Estou precisando da sua ajuda. Nos ajude aí, abraça essa causa conosco. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e retribua sobre sua vida. Em nome de Jesus. Toda semente que você lançar e todo o apoio que você nos der, que o Senhor lhe dê 1000 vezes mais. A comunidade ficou assim. Eu fiquei um período porque nunca tinha visto na minha vida tanto pessoas que já viviam na miséria. Não tinham nada que tinha acabado por perder na passagem do ciclone. Aí veio o surto de cólera, eu fui ajudar o pessoal da saúde a aplicar a vacina contra a cólera nas pessoas da comunidade, e veio o processo da reconstrução, né? Tem uma coisa que Deus fez aí nesse momento, porque eu poderia ter vindo ao Brasil, buscado recursos. Eu não posso ir ao Brasil
cadeira. Aí, dia de que não se dobraram, Pai, à injustiça, à imoralidade, que são aqueles que creem e confiam no Senhor. Abençoa, Pai, as famílias lá no Brasil, a cada um dos irmãos que tem, Pai, abençoado a nação moçambicana também, que tem lançado de lá para cá as suas ofertas. Que o Senhor abençoe eles, que o Senhor prospere e cuide da casa de cada um deles. Abençoa, Deus, a nação brasileira. Abençoa, Deus, o povo brasileiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O templo que nós estamos reconstruindo, irmão. Nós estamos passando o culto, dia de calor, tudo está muito quente aí. Esse é o projeto do Cúpula Munaense, que quer dizer crescendo com Jesus, que é o projeto de alfabetização usando a palavra de Deus como forma de alfabetizar as crianças. Crianças de 3 até os 5 anos, a alimentação delas, crianças que não tinham perspectiva de ter uma comida digna em casa, através das vossas ofertas, a gente pode proporcionar esse tempo, e essa mudança, e essa esperança. Esse é meu filho, né? Ó. Minha criança aí. Esse é o algo aqui. Nós fomos contemplados ano passado pelo um projeto chamado da Samaritan Orientation Bosas, com alguma coisa assim, mas eles deram a sigla de OCC, Operação Crianças para Cristo. E era fazermos um evangelismo grandioso dentro da comunidade para as crianças. Essa comunidade tem muito muçulmano. Muçulmano. Então, graças a Deus, a nossa missão ela é muito respeitada nesse sentido, né? E eles agradecem, até vão lá, né, dar testemunho da mudança dos filhos. E essa parceria, esses parceiros mandaram caixas de presentes que vem lacrada. Nem nós sabíamos o que vinha dentro daqui, mas são presentes novos. É bonequinha, é bola, é camiseta, é calções, é meia, é para as meninas maquiagem, é boneca, coisa que muitas crianças da comunidade nunca nem sonharam em ter. E nesse ano nós recebemos, nessa turma aí, foram 180 crianças evangelizadas, alcançadas. Aí é dito assim, o melhor presente que nós entregamos para eles não é essa caixinha, é o livro de estudo da palavra de Deus, falando do plano de salvação. Depois do plano desse período, elas são convidadas a participar da grande jornada. A grande jornada é um período de 12 dias de discipulados. E elas fazem o discipulado, no final recebem o certificado e uma Bíblia de presente. Com essa iniciativa, tem famílias que foram alcançadas através da criança que participou. Pode soltar, amado. Posso falar de coisa também? Deus usou como canal para pagar os meus estudos na escola Eu Shaddai Dondo. E eu sou membro da Igreja Casa de Missões, que veio por esse meio da sede. Que Deus continue a abençoar. Bispo Naldo, muito obrigado pela vossa ajuda. Que Deus vos abençoe. Shalom. Amém, querido. Esse é o projeto de apoio às famílias. Ali. Vá, comboleiro! Um pouco de alimento para as famílias. E esse símbolo que você está vendo, sou um dos 300, eu quero dizer que vocês já são um dos 300 com nós. Os 300 valentes que Deus levantou para nos ajudar a romper e mudar essas vidas.
Quando eu disse aqui, queridos, que nós somos o canal de Deus para cuidar de outros, vocês estão sendo esse canal de Deus, cuidando dessas vidas, mudando essas histórias aí. Como eu falei, esses jovens, esse miudinho, essa criança, Zeca, ele chegou lá desnutrido. Esse que falou por último agora aqui, pode tirar esse, o irmão pode tirar aqui o desnutrido. A família mora muito mal, bispo, a família dessa criança. E eu disse, vou fazer o quê por essa criança? Trouxe para o projeto Prato de Amor. Acho que o bispo lembra que eu compartilhei com o bispo. Nós queríamos proporcionar para as crianças um tempo de alimentação, uma alimentação digna. E aí eu senti no coração de trazer essa criança e investir na educação. Porque o primeiro passo para você cuidar bem, investir em alguém, é na sua formação educacional. E aí tirei essa criança da escola pública e levei para estudar na El Shaddai, que é uma escola privada, que é a escola onde meu filho estudou. E depois ele gravou esse vídeo, o irmão dele mandou, meu irmão mandou um vídeo para o bispo colocar aí. Eu disse, eu tenho que colocar esse vídeo dele, esse depoimento dele nas igrejas. Por quê, querido? Não é eu, bispo Naldo. Eu estou sendo simplesmente um canal, um veio de ligação de você, meu irmão, de vocês, meus irmãos, para essas crianças. Quem está fazendo isso aí, quem está causando essas mudanças, essas transformações, são vocês. Vocês, através da vida do bispo, né? Já cansou do bispo dizer assim, missionário, depositamos a oferta já da missão. Aí, aquela oferta, às vezes, chega num dia que não tinha nada na escolinha, às vezes lá em casa também não tinha nada, e tem sido esse socorro. E vocês têm sido esses 300 que Deus tem levantado para mudar histórias. Vocês têm sido esse canal que Deus tem levantado para cuidar de vidas. Por isso que eu senti de Deus de trazer, da mesma proporção que vocês estão cuidando, com amor, com dedicação, queridos, acalma o teu coração, descansa em Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. E meu filho gravou um vídeo de agradecimento também de lá e mandou. É o segundo vídeo. Eu acho que é um minutinho que tem aí, eu queria passar para vocês verem. Esse aí. Olha aí, a minha criança aí, tá vendo? Eu queria mostrar a foto de quando ele veio, mas ele apagou do meu telefone. Pode soltar. Bom dia, começa. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, graça e paz, queridos. Eu aqui, Elder Melo, diretamente de Moçambique, da Escolinha Bíblica Bukula Munaense, em Moçambique. Estou aqui para agradecer a você que já abraçou essa causa, a causa dos 300, né? Quero aqui dizer eu mesmo muito obrigado por você ter abraçado a causa e bem-vindo ao grupo dos 300, né? Que Deus possa abençoar você abundantemente, a sua família, e o nosso grupo dos 300, que é para ajudar aqui na escolinha, que é na educação, na alimentação das crianças. Que Deus vos abençoe grandemente. Estamos aqui nesse momento agora reunidos com as crianças. Crianças que não tinham perspectiva nenhuma de vida. Há uma semana atrás, A hora chegou, antes de eu vir para cá, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Todos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. vão dormir ao relento. Mas são crianças que, pelo que podemos proporcionar a elas, elas veem uma esperança de vida futura melhor. E aí fica, eu quero fazer essa extensão e eu acréscimo nas palavras do meu filho. O nosso muito obrigado. Takuta Maning, Canimambo.
muito obrigado, que Deus abençoe vocês poderosamente. E eu quero agradecer ao nosso bispo por abrir essa oportunidade de eu poder estar vindo aqui trazer essa simples mensagem da parte de Deus para nós. E essa gratidão imensa que eu carregarei eternamente comigo, por poder contar com as vossas orações, por poder estar contando sempre com essa igreja que ama missões e que ama vidas. O reino de Deus é para aqueles que amam vidas. E vocês têm um bispo que ama, nós temos um bispo, né, que ama vidas e ama cuidar de vidas. Nós não viemos cuidar de coisas materiais, nós somos chamados para cuidar de vidas. Obrigado, bispo, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor para conosco lá em Moçambique. Canimambo, Takuta Maningue. Deus te abençoe. Você está acostumado de Deus.